Paz e bem, presidente dessa sessão não deliberativa, senador Stivson Valentim, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e você, brasileira, brasileiro, que está nos acompanhando aí a partir do trabalho muito honesto e competente das equipes de comunicação dessa casa, Rádio Senado, TV Senado, e também da Agência Senado. Senhor presidente, semana passada nós tivemos aí no apagar das luzes, sexta-feira, coincidentemente logo após de nós terminarmos uma sessão aqui, mais uma notícia vindo do nosso Supremo Tribunal Federal, que demonstra um avassalador ativismo político e ideológico daquela casa que é importante para a democracia, mas tem se desvirtuado a partir de declarações, de atitudes de alguns dos seus membros. É que depois de amanhã, quarta-feira, senador Jorge Seife, volta à pauta o julgamento do recurso extraordinário movido pela Defensoria Pública de São Paulo, lá no STF, é sempre assim, que pede a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que foi aprovada, acredite se quiser, no primeiro governo de Lula, no presidente Lula em 2006. E o que é interessante de tudo isso é a forma como volta o julgamento, porque ano passado foi um levante nacional que nós tivemos, né, a partir desse Senado, da Câmara dos Deputados, a sociedade se mobilizou, CNBB, várias entidades católicas, espíritas, evangélicas, o Brasil deu as mãos, junto com comunidades terapêuticas, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, e esse grito fez o Senado se levantar nessa causa. O senador Rodrigo Pacheco entrou, ele foi signatário da PEC 45, para deixar claro mais uma vez aquilo que os 513 deputados federais, 81 senadores, fizeram em 2006, que o presidente Lula sancionou, e em 2019, eu já tendo a bênção de estar aqui, também participei de uma votação democrática nessa casa, passou pelas comissões, veio para o plenário, aprovamos, foi para a Câmara dos Deputados, aprovado, e o presidente Bolsonaro também sancionou. Mas o Supremo não quer saber da gente. O Supremo não respeita esse parlamento, não respeita o povo brasileiro e coloca na pauta algo que 85% da população, pelo menos, é contra. Senador Stivson, não quer a descriminalização da droga. E o senhor, que é da área da segurança pública, sabe mais do que eu. A tragédia que isso vai acontecer, de aviãozinho, de potencialização do tráfico de drogas nesse país. A gente já tem tanto problema, senador Jorge Seife. Por que insiste em colocar mais um problema? Só pode ter outro tipo de interesse. Porque interesse da população não é. Eu quero voltar aqui, deixando muito claro que é um dado da maior relevância, porque demonstra duas condições. Primeiro, é que o Congresso Nacional está atuando intensamente nesse assunto. E segundo, que ao ser aprovado em 2006 no governo Lula e em 2019 no governo Bolsonaro, demonstra que o Congresso está em boa sintonia com a vontade da população brasileira. Repito, em todas as pesquisas, pelo menos 85% do povo brasileiro é contra a legalização das drogas. O espírito do artigo 28, assim como de toda a legislação vigente no país, vai no sentido da tolerância zero
ao tráfico e máxima inibição ao consumo. Tudo isso pelos enormes males impostos pelas substâncias entorpecentes, bem como pelo fato do mercado consumidor ser a mola mestra que movimenta a oferta das drogas. Esse recurso extraordinário começou a ser julgado em 2015, tendo um parecer da PGR, acredite se quiser, a favor da constitucionalidade do artigo, ou seja, o Supremo Tribunal está indo contra os princípios, valores e vontade do povo brasileiro, contra o Senado, contra a Câmara dos Deputados e contra a PGR. Que loucura o que está acontecendo aqui. Mas o relator, ministro Gilmar Mendes, ignorou tal parecer e apresentou seu voto no sentido da legalização de todas as drogas. Mais tarde, fez uma revisão em seu voto, restringindo a maconha. A gente sabe que o grande objetivo de tudo isso, se fala droga até para criar uma cortina de fumaça, mas o objetivo é a maconha. É lá que está o mercado bilionário. Eu já visitei vários países, até para ver a eficácia da legislação, em Portugal, Estados Unidos, Uruguai, e percebi que o grande objetivo são grupos poderosos que estão querendo pegar um mercado bilionário como o do Brasil, o que nós não deixamos acontecer até agora. Mas o poder do dinheiro não quer saber quantas gerações nós vamos perder dos nossos filhos, dos nossos netos. Quer dinheiro, quer transformar o Brasil no maior produtor e exportador mundial de maconha. Como se a gente não já tivesse problema na nossa nação. O julgamento foi interrompido em 2023 com pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça. Porém, a má notícia é que 4 ministros já votaram seguindo o relator. Barroso, já eu falo sobre o caso dele, Edson Fachin, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. O único voto contrário à legalização da maconha foi o de Cristiano Zanin. Ou seja, para formar a maioria basta um voto agora. Nós estamos por um voto, por uma peinha de nada. E eles marcam para depois da manhã, quarta-feira. E avisa na sexta-feira. No final do expediente aqui, sabe para quê? Para não dar tempo de reação da população. Mas nós passamos o final de semana trabalhando, informando a população do que aconteceu. Não esqueça que no ano passado, aliás, na semana passada, curiosamente, senador Jorge Seife, aconteceram coisas como se fosse uma cortina de fumaça, jogando tudo ao mesmo tempo para a gente desperdiçar nossas energias. Sabe o que foi? O aborto. A portaria lá do Ministério da Saúde, praticamente liberando o aborto até a véspera do nascimento. Como se fosse um infanticídio liberado nesse país. E aí teve mobilização popular, clamor popular. O Ministério da Saúde não segurou as pontas e voltou atrás. Mas o que ele sempre quis foi aborto. O que ele sempre quis foi aborto. Tirou o Brasil do Consenso de Genebra, assim que o Lula assumiu. Desfez, revogou aquela portaria do governo anterior para ir atrás do estuprador, para que as forças policiais pudessem identificar, para que não aconteça esse crime absurdo. Então, esse governo vai a favor do aborto, demonstrando assim um estelionato eleitoral na época da campanha, quando o Lula disse que respeitaria a vida em todas as suas fases. Inclusive, ele disse assim, numa carta aos cristãos, que iria respeitar a vida plena em todas as suas fases. E que seria contra as drogas, porque os jovens... E o senador Jorge Seife já subiu nessa tribuna para falar, dizendo que seria uma tragédia para os jovens e tal, que seria contra a legalização das drogas. Está fazendo o inverso, até naquela resolução 715, que passou pelo Ministério da Saúde. É uma inversão completa de valores, tudo está muito claro. E na semana passada também, senador Seife, olha o que é que eles jogam um pacote para passar o que eles querem.
Nós tivemos um debate aqui de alto nível. Todos os senadores foram convidados, as entidades, associações, cientistas do Brasil e de fora e o Ministério da Saúde sobre vacina de Covid para crianças. Senador Stirce, o Brasil está recebendo o refúgio dos Estados Unidos, que lá é proibido. Que interesses são esses? O único país do mundo que obriga as crianças a se vacinarem de Covid. Ninguém está falando aqui das vacinas reconhecidas, testadas há décadas, que todos nós tomamos e o brasileiro tem que tomar. Nós estamos falando dessa da Covid, que o grupo de risco não é criança, já é sabido. A própria OMS não orienta pela vacinação obrigatória, não recomenda. E os cientistas vieram aqui, mostraram o custo-benefício, que não vale a pena. Nós tivemos depoimentos. E no meio de todo esse celeuma, o STF pauta o julgamento das drogas para continuar. É ou não é uma coincidência? É ou não é como se para dissipar as energias, dissipar o foco, para passar o que se quer? Nós vamos continuar em todas essas pautas, senador Jorge Seife, trabalhando aqui, articulando, entregando a verdade para o povo brasileiro dessas ameaças à nossa nação. Olha, o absurdo não para por aí. É que os magistrados do STF estão decidindo a quantidade de maconha para efeitos da classificação do agente como usuário ou traficante. Tal quantidade, que já foi de 25 gramas, passou para 60 e agora está em 100 gramas. Fração que permite que dezenas de papelotes de cigarros sejam produzidos, por exemplo. Eu pergunto, será que o policial, senador Stirce, o senhor que tem conhecimento de causa, vai ter que andar com uma balancinha de precisão a partir de agora? Além do cacetete, além da arma, além dos outros, vai ter que andar com uma balancinha de precisão? É essa a pegadinha que estão fazendo aí? O mérito dessa gravíssima questão que afeta a vida de milhões de famílias brasileiras é de competência exclusiva do Congresso Nacional, que continua legislando sobre o assunto. Já legislou 2 vezes, como eu falei, e continua legislando sobre o assunto. Desde o ano passado, tramita no Senado a PEC 45 para inserir na Constituição aquilo que já está consolidado na lei ordinária, ou seja, a manutenção da imputação da prática criminosa para quem portar drogas para consumo próprio, sendo vedada a prisão, impondo-se, nesse caso, medidas alternativas de cumprimento de pena, ou seja, já não existe prisão para droga no consumo pessoal. Existem outras medidas alternativas. Mas o que é que o STF quer com isso tudo, além do desencarceramento em massa? É muito estranho tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Essa PEC tem que ser votada com urgência absoluta, sob pena de acordarmos em breve com o porte para consumo da maconha legalizado pelo STF. Aí é a porteira aberta. Repito, já não tem prisão. O relator é o senador Efraim, que pelo seu relatório é firme com relação ao que a gente já legislou aqui nas leis ordinárias. Ou seja, colocar na Constituição que é crime o porte de drogas. É esse o interesse do legislador. É esse o interesse do povo brasileiro. Está muito claro para todo mundo. Além disso, senhor presidente, tem fortes questionamentos à imparcialidade, nesse caso, do ministro Barroso, porque sempre foi ativista em prol da legalização da maconha. Ele fez, por exemplo, palestras em Nova York a convite da Open Society, comandada pelo bilionário George Soros, um dos maiores investidores, patrocinadores globais da legalização da droga, em especial da maldita maconha.
Nessa senda, esse magistrado tinha a obrigação de se declarar suspeito nessa matéria. Essa foi, inclusive, uma das razões que embasaram o meu pedido de impeachment, junto com outros colegas aqui, senador Estivo, senador Plínio Valério, que hoje é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso. É um conflito de interesse. Ou não? Fazer palestra no exterior a convite de uma ONG, Open Society, que patrocina a legalização, junto com o Jorge Soros, que é o principal financiador disso tudo, e vai votar a favor? Não era para votar. É um militante, é um ativista da causa. Enfim, senhor presidente, essa decisão, caso seja confirmada, será uma grande tragédia, porque na prática vai liberar o consumo em grande quantidade e com isso estimulá-lo, além de impulsionar a utilização pelas organizações criminosas de usuários como mulas, ou seja, aquele aviãozinho. Quem irá transportar o entorpecente em pequenas quantidades em favor do tráfico? Você vai potencializar, você vai favorecer o tráfico com essa decisão absurda, surreal, com esse julgamento que não era para estar acontecendo lá do Supremo Tribunal Federal. Se tivesse o mínimo respeito a esse parlamento, ao povo brasileiro, à Constituição, deveriam devolver, acabar imediatamente com esse julgamento. Está claro, esse julgamento já começou errado. A própria PGR disse que é constitucional o artigo 28. Mas eles insistem, inclusive com um voto equivocado do ministro Luiz Roberto Barroso, porque, repito, ele é pró-maconha, é ativista da causa, fez palestra no exterior, não podia. Está tudo errado nesse processo. Olha, senhor presidente, vai fomentar o tráfico também, pois ao descriminalizar o consumo, o usuário, agora livre de qualquer punição, irá favorecer o tráfico, porque ele vai comprar do tráfico, já que a venda continua a ser proibida. Veja que enorme contradição. É muito importante ressaltar que a maconha de hoje não tem nada a ver com a de antigamente. O THC, componente psicoativo dessa terrível droga e responsável por causar a dependência química, está em torno de 20%. Nos anos 70 não chegava nem a 5%, fora toda a sujeira e outras substâncias que os criminosos misturam na composição da cannabis. Um importantíssimo estudo canadense de meta-análise foi publicado pelo JAMA Psychiatry, uma das revistas de psiquiatria mais respeitáveis do mundo. Esse estudo analisou o impacto de longo prazo do uso da maconha em 23 mil adolescentes. Os resultados, senador Jorge Seife, mostraram que os usuários de maconha apresentaram um risco 37% maior de desenvolver depressão na idade adulta. 50% mais chances de desenvolver pensamentos suicidas, além de um risco triplicado da tentativa de suicídio. Sem falar que potencializa a esquizofrenia. Nós que somos contra essa questão do cigarro também, que nós tivemos no Brasil políticas públicas por vários ministérios, seja de direita, de esquerda. O Brasil é case internacional positivo. A maconha faz 8 vezes mais tudo aquilo que o cigarro faz. E faz uma coisa, pior ainda, porque vai para o cérebro. Potencializa a esquizofrenia. Dados coletados pelo pesquisador Jeffrey Zermstar, especialista em políticas públicas sobre drogas, da Universidade da Flórida, mostraram que a legalização do uso da maconha para fins medicinais e recreativos em Washington e no Colorado causou um grande aumento do uso de droga, principalmente na população entre 12 e 17 anos de idade. Isso é uma covardia, isso é uma tragédia humanitária sem precedentes. Rapaz, a quantidade de acidentes de trânsito, tem matérias internacionais sobre isso que aumentaram. A quantidade de crianças intoxicadas por bolo de maconha, chocolate de maconha, essa indústria nefasta, esse lobby poderoso que atua aqui no Brasil, com os poderosos de plantão, todos nós sabemos.
frequentam os corredores desse Congresso para legalizar a maconha, não se importam com a vida, estão só importando com o dinheiro. Outro resultado importante, senhor presidente Stevenson, vem do nosso vizinho, o Uruguai, que aprovou a legalização a partir de 2013. De lá para cá, segundo a polícia, como se fosse a Polícia Federal Uruguaia, houve um aumento significativo do tráfico e também do número de assassinatos por disputa de território. Liquidou aquela tranquilidade do Uruguai, a legalização da maconha. No Brasil, estima-se que mais de 50% dos crimes contra o patrimônio são cometidos por usuário de droga, na ânsia de suprir o seu vício, para sustentar o seu vício. Ora, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso compreende facilmente por que o tráfico e a violência associada ao crime nunca acabará com a legalização da maconha. Em primeiro lugar, por causa das demais drogas como cocaína, drogas sintéticas que geram um lucro maior. Em segundo lugar, porque ao legalizar, a droga precisará ser tributada nos mesmos patamares das drogas lícitas, como álcool e tabaco. Isso porque, caso contrário, o governo estaria simplesmente subsidiando o vício. Então, sempre será mais interessante comprar a droga do traficante, por ser mais barata. É uma lei básica do mercado, senador Jorge Seife. Agora, o que seguramente vai aumentar muito são as despesas do governo. Por isso que nós temos que trabalhar e nós vamos, no limite das nossas forças para barrar isso. Porque o governo vai gastar muito com o tratamento de efeito da dependência química. Em 2018, foram gastos 9,1 bilhões de reais. Dado recente aponta que apenas na Cracolândia, localizada no centro da maior cidade do país, São Paulo, mais de 9 milhões de reais por mês são transacionados em substâncias psicoativas. Para debater tudo isso que explanamos e muito mais, foi feita uma audiência pública no dia 17 de agosto de 2023, presidida primeiramente pelo presidente Rodrigo Pacheco, dessa casa, e posteriormente pelo senador Efraim, que é o relator da PEC 45. Estiveram aqui vários especialistas, os quais apontaram os inúmeros males trazidos pelas drogas, e em especial a maconha. Recebemos também mães de usuários que, em relatos chocantes, mostraram como a família é destruída pela codependência. Tudo isso nós ouvimos aqui, nesse debate que nós tivemos no ano passado. Os especialistas vieram aqui e disseram para os senadores a tragédia que seria num caso desse. Não é possível que nós não vamos reagir, independente de corrente política. É uma questão de defender a sociedade, defender todos. Concluindo, senhor presidente, o ativismo judicial é algo sempre muito ruim, mas nesse caso é catastrófico. Em qualquer democracia que se preze, 11 pessoas que não receberam nenhum voto não têm o direito de legislar, invadindo a competência constitucional de 81 senadores, 513 deputados, que são os legítimos representantes da vontade de toda a população brasileira. Eu encerro aqui citando a fala do Papa Francisco, já que o Brasil é a maior nação católica do mundo. Sabe o que o Papa Francisco falou sobre esse assunto? Ele disse assim, abro aspas, já encerro, senhor presidente: não se derrota a droga com mais droga. A droga é um mal. E com o mal não pode haver concessões. Que Deus abençoe essa nação, que Deus dê juízo para todos nós, no nosso coração, independente se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é contra o governo, a favor do governo. Isso é algo que representa um impacto nos nossos filhos, nos nossos netos. É 85% da população, independente se votou no Lula, votou no Bolsonaro, votou em quem quer que seja. O brasileiro é contra a liberação porque está vendo o estrago que está acontecendo na nação, a violência aumentando. Isso aqui vai empurrar o país no abismo final. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, senador Eduardo Girão.
Chama agora o senador Humberto Costa para ocupar a tribuna. Senhor